atividades avaliativas, exercícios de aula, como vão funcionar as aulas, chamada, tudo aquilo que a gente falou no contrato pedagógico foi gravado e o vídeo foi disponibilizado para vocês ali no Classroom, né? Na barra atividades, tá ali o tópico vídeos, aulas ao vivo, tá lá o vídeo do contrato pedagógico. Depois do contrato pedagógico, onde a gente fez todos os combinados, a gente teve o conteúdo da semana 1, né? Que é a aula 1 e 2 da apostila. A gente fez o conteúdo, aí depois do conteúdo intervalo, depois do intervalo chamada, depois da chamada a gente teve alguns exercícios que ficaram aí para vocês fazerem no Classroom, né? Então, o formato de aula é sempre este, né? Com 2 momentos. No primeiro momento, a gente tem o conteúdo, depois do conteúdo a gente tem um intervalo de 15 minutos, na volta do intervalo a gente faz uma chamada, que é ao vivo, online, eu chamo os nomes, quem está presente responde e recebe a presença. Depois do intervalo, depois da chamada, sempre teremos exercícios para fazer no Classroom, né? Repito, são exercícios do conteúdo da aula, tá? São exercícios de aula, não valem nota, conforme a gente viu lá no nosso contrato pedagógico. No contrato pedagógico, a gente viu tudo que vale nota, tá lá. Recomendo que assistam, né? Quem não lembra, ou quem não participou da primeira aula, né? Recomendo que assistam lá. O contrato pedagógico foi algo em torno de 1 hora, né? Foram diversos elementos importantes aí do funcionamento da disciplina. Tá? Para entender, tem que assistir o vídeo lá, né? Tá? Hoje, gente, a gente começa, então, com alguns elementos já de classificação de contas, né? No nosso balanço patrimonial, no nosso DRE, e, então, já alguns elementos de estruturação, né? Necessidade de estruturar já alguns elementos. Então, a aula de hoje é muito importante, né? Todas são, mas, enfim, hoje a gente começa, além dos conceitos, né? Mais para o final do conteúdo vai ter já essa questão de estruturar balanço, estruturar um DRE, um exemplo, tá? E aí depois, exercícios. Sempre no início de cada aula, pessoal, eu busco relembrar o nosso, pelo menos nosso calendário de aulas, tá? Então, nosso calendário de aulas aí está na tela para vocês. Nós tivemos a nossa primeira semana, né, lá no dia 17/3, quarta-feira passada. A gente teve a nossa aula naquele formato, né? Conteúdo, intervalo, chamada, depois chamada exercícios. E esse conteúdo da primeira semana, vocês tiveram, ou tem lá, né? No Moodle, conforme a gente mostrou no vídeo do contrato pedagógico, que fazer atividade avaliativa 1, que está lá no Moodle, né, dentro da semana 1. Vale um ponto, tem prazo, o prazo está no guia do aluno, se terminar o prazo, não tem como fazer, então tem que fazer dentro do prazo. Por isso, já desde a primeira aula, no contrato pedagógico, a gente recomendou o quê? Abram o guia do aluno, anotem os prazos das atividades avaliativas no Moodle, para não perder. O aviso foi dado, né? Todos estamos cientes disso, mas eu sempre relembro aqui no nosso calendário, tá? Então, semana 1 tem atividade avaliativa 1 lá, dentro da semana 1 no Moodle. Semana 2, 24/3, hoje, a gente vai ter o conteúdo da aula 3 e 4 da apostila. Aula ao vivo com esse conteúdo. Depois, no intervalo, a gente vai ter exercícios. Essa semana 2, vocês têm lá no Moodle, dentro da semana 2, atividade avaliativa 2 para fazer, também vale um ponto, também tem prazo para fazer, né? Quando encerrar o prazo, não terá mais como fazer. O prazo está no guia do aluno. Então, olhem lá o guia do aluno. Qual é o prazo para fazer a avaliativa 2? Não percam o prazo. Claro que o recomendável é, né? Teve o conteúdo daquela semana, estudou aquele conteúdo na apostila, participou da aula ao vivo, fez os exercícios, né? Tá mais preparado já para fazer a avaliativa daquela semana, né? Não vamos deixar passar os dias, né? Porque daí a pouco esquece o conteúdo, né? E aí, se a gente fizer logo em seguida, né, já vai estar mais preparado. Lá na semana 3, 31 de março, nós vamos ter o conteúdo da aula 5 e 6 da apostila. Vamos ter aula ao vivo, depois do intervalo exercícios. E correspondente a essa semana 3, vocês têm a atividade avaliativa 3 lá no Moodle, né? Então tem que entrar no Moodle, clicar lá na disciplina, né? Contabilidade, clicar lá na semana 3, vai aparecer a avaliativa 3, vale um ponto, tem prazo para fazer. O prazo está onde? No guia do aluno. Tem que abrir o guia do aluno e anotar o prazo para não perder o prazo de fazer, tá? É lá no Moodle. Na semana 4, dia 7 de abril,
nós temos aula ao vivo aí correspondente ao conteúdo 7 e 8 da apostila. Primeira parte da aula ao vivo, então, com conteúdo, depois do intervalo, exercícios. Correspondente a essa semana 4, vocês têm atividade avaliativa 4 lá no Moodle para fazer, valendo 1 ponto, repito, no Moodle. Né? Então, vocês vão acessar lá o Moodle, vão acessar a disciplina de contabilidade, vão clicar na semana 4, vai ter lá dentro atividade avaliativa 4 para fazer. Tem prazo, o prazo está no guia do aluno. Então, ficou bem claro, né? Já desde o primeiro dia isso, né? Que tem o guia do aluno, tem que seguir os prazos do guia do aluno para fazer as atividades avaliativas. Tem uma dentro de cada semana lá no Moodle, né? Correspondente a cada semana de aula. 1 ponto cada uma, são 4 pontos. Vocês têm o trabalho disciplinar para entregar, né? O trabalho disciplinar que vai completar, então, os 10 pontos da N1, né? São 4 pontos de atividades avaliativas no Moodle e tem 6 pontos do trabalho disciplinar. São, então, 10 pontos na N1, tá? O trabalho disciplinar a gente combinou também lá no vídeo do contato pedagógico, mostrei onde ele está ali no Classroom, mostrei como vocês vão fazer a entrega, mostrei a estrutura do trabalho, tá? Revejam lá, né? Foi uma explicação mais ou menos longa, então tem que assistir o vídeo lá novamente, tá? E tem prazo, né? Onde é que está o prazo? Tem que clicar na atividade ali no Classroom, trabalho disciplinar, está ali o prazo da entrega, inclusive, tá? No dia 14 do 4, vocês têm agora a prova final, 10 pontos da N2, que é lá no Moodle também, né? Abaixo lá da atividade da semana 1, 2, 3 e 4, vai aparecer nesse dia, 14 do 4, habilitado para vocês, a avaliação final da N2, 10 pontos. Conteúdo todo da disciplina, da aula 1 a 8, cai nessa prova final. São 10 questões objetivas. Média final é N1 mais N2. A nota 1 mais a nota 2, divididos por 2. A nota 1 é composto por quê? 4 atividades avaliativas no Moodle, 6 do trabalho disciplinar. A nota 2 é composta pelo quê? A prova final, 10 pontos. Tá? Média 6, todos que atingirem, né? A média 6, aprovados, claro, com no mínimo 75% de frequência nas aulas. Não atingiu a média 6, né? Digamos que ficou com 8 na N1, 2 na N2, soma as duas dá 10, divide por 2 dá 5. Não atingiu a média 6. Uma das notas ficou baixa, né? Tem a prova de substituição, que ocorre lá no dia 8 do 5, 8 de maio, no Moodle. Então, já deixem anotado para você, se alguém ainda não anotou, né? Tratamos isso no contato pedagógico, lá na primeira aula, já devem ter anotado, mas se alguém não anotou, anote aí. Se ficar abaixo da média 6, tem que entrar lá no dia 8 do 5 no Moodle de vocês, na disciplina de contabilidade, e fazer a prova de substituição que vai aparecer lá para vocês. Tá? É lá no Moodle, diretamente no dia 8 do 5, é acessar lá e fazer a prova de substituição, caso seja necessário. Para substituir uma das notas, claro, né? Só faz prova de substituição, só vai aparecer prova de substituição para quem ficou abaixo da média, né? Quem ficou acima da média nem vai aparecer lá a prova de substituição para fazer, claro. Bom, tratamos tudo isso, né, do calendário aí, lá no contrato pedagógico, né? Então, revejam lá. Mesmo assim, gente, quem assistiu lá, quem não assistiu, quem pegou pela metade, né? Sobre aqui o calendário, ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Muito embora a gente já tenha tratado disso, né? Mas pode ter surgido alguma coisa que ficou de dúvida. Ficaram com alguma questão, alguma dúvida, gente? Tranquilo. Para mim ficou tudo tranquilo. Legal. Muito bem. Então, o calendário, né, é direto, né? Mostra tudo que a gente precisa fazer, as pontuações e os lugares onde a gente vai fazer cada coisa, né? Então, isso é sempre importante. E sempre no início de cada aula a gente vai acabar relembrando, né? Pelo menos do calendário, tá? Como ninguém tem dúvidas, né, ou perguntas a respeito do processo avaliativo, calendário, notas, né, onde fazer cada coisa, vamos iniciar então o nosso conteúdo de hoje, que é o conteúdo da apostila, aula 3 e 4. Tá? Claro, a gente vai ver as estruturas, né, como é que quais as contas que compõem o balanço patrimonial, quais as contas que compõem o DRE, e mais para o final desse conteúdo da aula de hoje, a gente tem lá exemplos já de montagem, né,
de um DRE e de um balanço. A partir do qual, né, depois vocês vão ter exercícios para fazer no Classroom. Alguns exercícios, né, claro, de conceitos, que a gente vai ver hoje, mas já alguns exercícios para vocês estruturarem ali alguma coisa relacionada a balanço e a DRE. Tá? Muito importante participar desse segundo momento da aula, gente, onde se faz os exercícios. Porque aí, de repente, vocês vão encontrar as dificuldades, né, na hora de fazer. E aí, estamos aqui conectados para as dúvidas e perguntas. Se deixar para fazer depois, aí não está na aula, né? Não está na aula ao vivo, não tem acesso ao professor. O acesso ao professor é agora nesse horário de aula, né? Para fazer suas perguntas, suas dúvidas relacionadas ao conteúdo, ao funcionamento da disciplina, tudo, né? É das 9 ao meio-dia. Por isso é dividida a aula em dois momentos, né? Um momento com conteúdo e um segundo momento com exercícios, onde vocês vão ter, então, espaço para encontrar a realidade da dificuldade de realizar as atividades e poder fazer as perguntas também. Durante a aula, se tiver dúvidas e perguntas, gente, passam habilitando o microfone de vocês ao vivo, né? E a gente consegue atender aí dúvidas que possam surgir durante o conteúdo. A participação de vocês durante a aula é muito bem-vinda. Não deixem passar uma dúvida, não deixem passar uma pergunta para a gente aproveitar, né, esse momento da melhor forma possível. Combinado, gente? Sim. Tá, ok. Então, vamos começar com um conceito, que é o conceito de conta. A gente traz lá do Osni Moura, né? Que é um autor que a gente está usando já lá desde a primeira aula, né? Então, conta é um nome, né? Um conceito técnico que se dá para os componentes patrimoniais, que são bens, direitos, obrigações e patrimônio. Ou seja, aquelas contas de um balanço patrimonial. E as contas, né, é um nome técnico que se dá também aos elementos de resultado. São as despesas e as receitas, que são contas presentes no DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Então, os dois principais demonstrativos, né, assim a gente pode considerar, balanço patrimonial e DRE, são compostos por contas, tá? Cada um com as suas contas específicas. Tem nome específico para essas contas. Ou seja, contas do balanço vão estar somente registradas lá no balanço, contas do DRE registradas somente lá no DRE. Então, ela tem nome específico de acordo com o seu demonstrativo. Tá? Bom, então a gente pode fazer aí uma classificação, né, dos tipos de contas. Temos tipos de contas patrimoniais, como a gente falou, alocadas no balanço patrimonial, e a gente tem as contas de resultado alocadas no demonstrativo do resultado de exercício, que é o nosso DRE. Tá? Então, como a gente viu, conta patrimonial no balanço patrimonial é bens, direitos e obrigações. Tá? O balanço patrimonial é dividido, né, em dois lados. Tem o lado direito e o lado esquerdo. O lado esquerdo do balanço patrimonial, ele é composto pelos bens e direitos. São contas que são bens e direitos que a empresa tem. Coisas que aumentam o patrimônio da empresa. Do lado direito do balanço patrimonial, a empresa tem as suas obrigações. São deveres, contas, que vão diminuir o patrimônio da empresa. Então, do lado direito, do lado esquerdo do balanço patrimonial, bens e direitos, a gente vai ter coisas como caixa, banco, estoque, imóveis, né, coisas que vão aumentar o patrimônio da empresa. Do lado direito, como são obrigações, a gente vai ter coisas como fornecedores, salário a pagar, duplicatas a pagar, financiamentos, que são as obrigações, né, que ela tem com terceiros. A gente vai ter também do lado direito, né, as obrigações com os sócios, que é o patrimônio líquido, né. Nas contas de resultado, então, como a gente viu, que é o demonstrativo do resultado do exercício, que são as contas de resultado, a gente vai encontrar receitas, despesas e custos. Então, contas como receita de vendas, né? Então, vendas de produtos, vendas de serviços, despesas administrativas, despesas com vendas, despesas operacionais, custos, né? Custos com mão de obra, entre outros. Tá?
Então, os nomes das contas são distintos, o conjunto de contas patrimoniais, conjunto de contas de resultado, os dois tipos que a gente encontra, tá? Relativamente às contas de resultado, então isso precisa estar muito claro, né? Contas de resultado registradas no DRE são as receitas, despesas e os custos, tá? O que são as receitas? Geralmente elas decorrem da venda de produtos e serviços, como a gente viu, mas não somente, né? Existem outras receitas, né? Então nós temos aí receita de venda de produto, receita de venda de serviço, e algumas receitas relacionadas a outros elementos, como aluguel recebido, juros recebidos, comissões recebidas. Então, aquilo que provém das operações da empresa, a gente chama de venda de produto e venda de serviços, né? A empresa do comércio, né, vai ter lá só vendas dos produtos, né? Uma empresa industrial vai ter a sua venda de produtos, uma empresa prestadora de serviço vai ter a sua venda de serviço, uma empresa que faz as duas coisas vai ter lá no seu DRE o registro de entradas de vendas de produtos e serviços. Mas não é a única fonte de rendas. A empresa pode ter um imóvel que ela aluga, ela tem aluguéis recebidos, né? Ela pode ter investimentos que ela tem, esse capital investido remunera e recebe juros de investimentos, vai ter juros recebidos, por exemplo. Então tem outras fontes de rendas, tá? Além daquelas que são provenientes diretamente das operações das empresas, tá? Então são das contas de resultado, as receitas são essas. Ainda em contas de resultado, lá do DRE, nós temos as despesas. Bom, é muito claro, né, para todos nós que há uma entrada de recursos, mas para realizar essa entrada de recursos através da venda de bens, né, através da venda de produtos e serviços, a empresa tem, né, algumas despesas para existir, para operar. Ela vai ter despesa com, né, luz, água, material de limpeza, imposto a pagar, água, frete. Então, são despesas para a empresa operacionalizar o seu funcionamento. Então, essas despesas se caracterizam aí pelo consumo, né, de tudo que é necessário no processo para essa empresa existir, para ela operacionalizar a sua produção, né, para ela operacionalizar o trabalho das pessoas, o dia a dia, o seu processo. Então, algumas despesas comuns são essas que a gente comentou, né? Água, esgoto, luz elétrica, internet, o material de expediente, material de limpeza, despesas bancárias, são despesas do dia a dia. Tá? A outra conta das três, né, que a gente viu ali de contas de resultado, que aparecem no DRE, né, demonstrativo do resultado do exercício, são os custos. Esses custos são gastos realizados pela empresa decorrente da produção direta de um produto, né, ou na prestação direta do serviço. Então, a gente fica as despesas, elas estão relacionadas à operacionalização geral, né, da empresa, né? Agora, os custos não. São custos diretos na produção do produto ou custos diretos na prestação do serviço. Então, produzindo produto, eu estou, né, tendo custo com a matéria-prima, né? Preciso pagar meus fornecedores para adquirir aquela matéria-prima. As máquinas são utilizadas diretamente na produção, então é um custo ali de desgaste, né, depreciação das máquinas. Se o prédio, né, de fabricação é alugado, é um custo, então, direto relacionado à fabricação. O próprio salário das pessoas que trabalham na produção é um custo direto, né, de produção. Tá? Enfim, tudo aquilo que tiver ligação direta com o processo de produção ou prestação do serviço é custo. Tá? As despesas são gastos gerais relacionados à operacionalização da existência da empresa. Tá? Como a gente viu, né? Exemplos de despesas: água, luz, internet, né? São gastos gerais, material de escritório. Custo não, custo é direto relacionado com a fabricação do produto ou então com a prestação do serviço. Então são essas três grandes conjuntos de contas patrimoniais, não, de resultado que aparecem no nosso DRE. Tá? Bom,
Como a gente viu, as contas, elas vão ter um nome relacionado, né, o conjunto de contas que elas fazem parte, elas têm um grau de classificação, recebem um número, tá? Então, nós temos aqui contas lá do balanço patrimonial, como contas do ativo e contas do passivo. Elas têm um número, né? O código número 1 é contas do ativo e número 2 é contas do passivo. Lá no DRE, né, que é as contas de resultado, o número 3 representa as contas de despesas, o número 4 as contas de receita, o número 5 as contas de custos, né? Número 6 as contas de receita bruta e número 7 as contas de apuração de resultado. Então a gente vê aqui que o número 1 e o número 2 são contas lá do balanço patrimonial, contas de resultado. As demais, da 3 até a 7, são contas de resultado, né? Que são lá do DRE, tá? Importante isso, né? Porque as contas têm um código, têm um número, isso aparece, né? Um demonstrativo aí das empresas, tá? Justamente para identificar a origem, né? Então, sempre que eu ver lá o 1 e o 2, é conta de patrimônio, né? Se eu ver os outros números, né? Se relaciona as contas, então, de resultado. Bom, então vamos ver aí o nome das contas agora, né? Também relativos ao balanço patrimonial. Lá no balanço patrimonial, que são as contas de patrimônio, nós temos uma conta chamada ativo circulante. Fica do lado esquerdo do balanço patrimonial. São aquelas contas que aumentam o patrimônio, tá? Então, dentro do ativo circulante, o que que tem? Os bens e direitos dessa empresa. Bens como, né, imóveis, veículos, né, enfim, prédio da empresa. Esses são bens. Direitos, aqueles valores que ela tem depositados no banco, que ela tem no caixa, investimentos, os valores que ela tem a receber dos seus clientes, né, o seu estoque são seus direitos, né. Em síntese, então, o que a gente tem no ativo circulante? Fica do lado esquerdo no balanço patrimonial, tá? Citei algumas, né? Mas aqui tem uma lista mais completa. Então, classificadas lá no ativo circulante, a gente tem o caixa, tá? Que é o valor financeiro que ela tem disponível na empresa, lá no caixa da empresa. A gente tem a conta em banco, na conta corrente, né? Então, a conta banco é o valor que ela tem em conta corrente. Essas duas são disponibilidades, né, que a empresa tem de forma imediata, né? Ela precisa fazer algum pagamento, cumprir com alguma obrigação, o dinheiro está diretamente disponível, né? Aplicações financeiras de curto prazo, sem carência para fazer resgates, também é uma disponibilidade, tá, de curto prazo. Precisa fazer algum pagamento, ela pode retirar imediatamente. Depois ela tem contas a receber, fica do lado do ativo, tá? Geralmente relacionado, então, a valores, né, a receber de, enfim, pagamentos de clientes, né, duplicatas, financiamentos prestados a clientes, valores que vão entrar, então, na empresa, né. Estoques, os estoques de mercadorias que ela tem para vender, né, ainda não virou recurso, vai virar recurso financeiro, mas ele tem um valor dentro do estoque. Despesas antecipadas pagas, tá? Essas despesas antecipadas ficam registradas do lado do ativo, né, que é aumento de patrimônio, né, mas ela não vem a ser um direito, né, é um pagamento antecipado a ser colocado com uma conta negativa dentro do circulante. Depósito bancário, mercadorias, matéria-prima, são aqui os elementos mais comuns dentro do nosso ativo circulante. Das contas, então, do ativo circulante, o caixa é o dinheiro disponível imediatamente, recurso em espécie, dinheiro que a empresa tem no seu caixa, tá? Banco é a segunda conta dentro lá do balanço patrimonial, do lado do ativo, né? Ela tem alta liquidez, assim como tem o caixa, né? Só que o caixa já está na empresa, o banco, a empresa tem que fazer algum tipo de procedimento, né? Como transferência, né? Para poder fazer o uso daquele valor, mas é a segunda de maior liquidez, né? De uso imediato. Duplicatas a receber, normalmente é também chamada conta cliente, porque são valores que ela vai receber
de clientes, vendas que foram feitas parceladas, financiamentos de venda feitos aos clientes, que vão entrar, né, na empresa, são registrados, então, em duplicatas a receber. Tá? Tem, então, menor liquidez do que o caixa e banco, né, porque caixa e banco precisa cumprir com alguma obrigação, tem ali de imediato, né, disponível. Duplicata a receber depende do pagamento para esse dinheiro entrar na empresa, né, então tem menor liquidez. Mercadorias ou estoques, né, são, então, produtos que a empresa tem a vender, né, vai virar recurso, patrimônio da empresa, né, vai virar dinheiro disponível na empresa. Mas, para isso, ainda precisa fazer o esforço de vendas para virar valor a receber, para depois entrar no caixa da empresa, né. Então, essa é a característica das mercadorias, né, ela tem um valor, o estoque tem um valor, ele é apurado, então, é registrado ali no ativo circulante. Ativo não circulante é uma outra conta lá do lado esquerdo do balanço patrimonial, ou seja, né, bens, direitos, né, elementos que aumentam o patrimônio da empresa. Tá? Só que agora, no ativo não circulante, a gente tem elementos de mais longo prazo. Né? Se a empresa precisar, por exemplo, né, tornar eles recurso para fazer pagamentos, né, ou cumprir com obrigações perante terceiros, vai levar mais tempo, né, porque tem que vender até se tornar de novo, né, recurso financeiro. Então, nessa conta, né, ativo não circulante, a gente tem, em geral, né, realizável em longo prazo, investimentos de longo prazo, imobilizado, intangível. Tá? Dentro, então, do não circulante, lá do intangível, imobilizado, né, nós temos veículos, né, que é um imobilizado da empresa. Né? Essa conta veículos aí é utilizada para registrar, então, os caminhões da empresa, carros que ela tenha, né, que faça parte, então, do seu patrimônio. Né? Imóveis, então, onde se registra ali os valores de terrenos, prédios, né, que essa empresa detenha. Agora, do lado direito do balanço patrimonial, a primeira conta que a gente tem ali é passivo circulante. Tá? Então, passivo circulante são as obrigações que a empresa tem perante terceiros. Então, obrigações que ela tem que, né, fazer frente lá a fornecedores, né, porque adquiriu, então, as matérias-primas para poder produzir. Tem o salário dos funcionários, tem alguns financiamentos que ela pode ter feito, né, para, enfim, operacionalizar a sua existência. Esses registros, então, ficam do lado das obrigações, lá do direito do balanço patrimonial no passivo circulante. Contas mais comuns que estão ali, então, fornecedores, duplicatas a pagar, empréstimo bancário, título a pagar, os encargos sociais, os salários, os impostos a pagar. Então, a gente já vê que, do lado direito, uma característica muito comum das contas que aparecem ali, muitas delas, é o a pagar, né? Ou então impostos que a empresa vai precisar recolher e repassar, né? Certo? A conta fornecedores, que aparece ali dentro do passivo circulante, né? Ela vai registrar os valores que a empresa deve, as obrigações que ela tem, em relação aos seus fornecedores, tá? Inclusive com decorrente às compras efetuadas a prazo com fornecedores. Registra-se ali também do lado direito do balanço patrimonial, além daquelas contas, exemplos de contas que a gente viu do passivo circulante, o passivo não circulante, ou seja, as obrigações que essa empresa tem para longo prazo. Então, a gente viu que no passivo circulante são coisas que a empresa tem que pagar mês a mês, né, curto prazo, salário tem que pagar, né, a cada mês, fornecedores também a curto prazo, né, 2, 3, 4, 5 vezes tem que pagar ao longo de alguns meses. O passivo não circulante são obrigações de longo prazo, que vão vencer, né, após 12 meses. Né? Alguns financiamentos de longo prazo, fornecedores com contrato, né, a maior do que 12 meses, por exemplo, tá? Vão ali no passivo não circulante. Do lado direito do balanço patrimonial, além das obrigações com terceiros, que ficam, né, no passivo circulante e no passivo não circulante, obrigações com, né, fornecedor, salários, impostos, como a gente viu,
Existem também as obrigações com os sócios, tá? Por isso elas ficam ali do lado direito, porque são obrigações, e ficam registradas dentro do patrimônio líquido, obrigações com os sócios. Então, o que tem ali dentro do patrimônio líquido? O capital social, aquele capital que os sócios investiram na empresa, e que a empresa deve dar de retorno, de volta, né, para os sócios. Reservas de capital, lucros ou prejuízos. Valores, então, destinados, devidos aos sócios, obrigações com os sócios. Então, do lado direito, eu tenho obrigações com terceiros, registradas no passivo circulante e no passivo não circulante. Sendo que passivo circulante, obrigações de curto prazo. Fornecedores, salários, impostos, como por exemplo. Passivo não circulante, obrigações de longo prazo, com fornecedores e financiamentos. E obrigações com sócios no patrimônio líquido, tá? Onde a gente conta contas como o capital investido, reservas, lucro ou prejuízo. Então, geral, lado esquerdo do balanço patrimonial, bens e direitos, contas de passivo, ativo circulante e ativo não circulante. Lado direito do balanço patrimonial, obrigações com terceiros, no passivo circulante e passivo não circulante, obrigações com sócios no patrimônio líquido. Tá? Lá dentro do patrimônio líquido, que são obrigações com sócios, nós vimos ali que tem o capital social, né? Nessa conta fica registrado o valor investido pelos sócios. Esse valor, ele vem lá do registro de abertura da empresa, que é o contrato social. No contrato social lá, está lá o contrato de sociedade, o nome dos sócios e o valor que cada um, né, deu para entrar nessa sociedade. Esses valores somados, né, são o capital social da empresa que ali vai registrado. Existem também as reservas de capital, né, que fazem parte lá daquela conta. No entanto, gente, além das contas, né, que lá no ativo aumentam o patrimônio, dentro do ativo nós vamos ter as contas chamadas retificadoras ou redutoras. Então, a gente já viu esse conceito que lá do lado esquerdo, no balanço patrimonial, do lado do ativo, são contas que aumentam o patrimônio. No entanto, existe a necessidade de retificar alguns valores, corrigir alguns valores, né, relacionados àquelas contas de aumento de patrimônio. Por exemplo, eu tenho a conta lá dos valores a receber dos clientes, duplicata a receber ou conta clientes, né, em que os clientes vão fazendo os pagamentos e aquela conta ali, então, vai registrando esses valores. No entanto, sabe-se, né, que alguns clientes podem vir a não fazer o pagamento. E aí existe uma conta lá para isso, né, que é a conta provisão de crédito de liquidação duvidosa. Então, um percentual, né, de clientes que não pagam, né. Então, eu vou ter lá a conta clientes ou duplicatas a receber, onde os valores, né, entram, mas eu vou ter uma outra conta demonstrando que, eventualmente, tem clientes que não pagam, né, que ela é, então, redutora, retificadora da conta clientes. Então, tem lá 5 mil para receber, mas, eventualmente, né, vai entrar 4.500, né, porque R$500 é de cliente que não paga, né, é o crédito de liquidação duvidosa. Tá? Então, tem uma conta redutora no ativo para corrigir essa conta cliente, por isso a gente chama de contas retificadoras. Depreciação acumulada está relacionada, por exemplo, né, às nossas contas ali de veículos, né, e imóveis que a empresa vem a ter ali no seu ativo, né. Então, o veículo, né, sofre depreciação ano a ano, máquina sofre depreciação ano a ano, né. O imóvel é mais raro, né, mas pode sofrer alguma depreciação de valor de mercado. Então, eu tenho o valor do veículo, 5 mil, aí, né, o veículo sofreu uma depreciação, né, caiu para 4 mil o valor dele, né, então tem essa conta de depreciação, o veículo é 4 mil, é 5 mil, mas sofreu já uma depreciação de 1.000, né, essa é a indicação da conta retificadora de depreciação. E a amortização acumulada também relacionada, né, a investimentos que a empresa possa ter de longo prazo. Na conta do passivo, tem conta retificadora? Tem, também tem, tá?
Sabe que lá no passivo são, então, as obrigações que a empresa tem com terceiros ou com sócios. São coisas que a empresa, então, vai pagar, desembolsar, são valores que saem, coisas que diminuem o patrimônio do lado direito, né? Que é o nosso passivo. No entanto, lá do lado passivo, a gente pode ter prejuízos acumulados ou capital a integralizar, né, que vão ser registrados ali com um sinal de menos, né, dentro do passivo. Sinal de menos ou então, né, sinal de parênteses, né, indicando que aquela conta é uma conta redutora. Muito importante isso, gente, tá? A gente encontra essas duas notações, né? Quando uma conta ela é redutora, né, ou ela vai ter o sinal de menos na frente do número, ou ela vai estar entre parênteses, tá? A conta vai estar entre parênteses, indicando que ela é uma conta redutora. Preciso diminuir, né, aquele valor daquela conta, tá? Bom, então vamos ver as contas patrimoniais que dão origem ao balanço patrimonial. Até aqui, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Certo. Muito bem. Então vamos adiante aí. Vamos ver as contas patrimoniais que vão dar origem ao nosso balanço patrimonial. Então, essas que estão aqui na tela são as mais comuns, né? Vocês podem olhar lá na apostila de vocês, né? A estrutura completa, né? Mas essas são as contas mais comuns aí que a gente encontra dentro do nosso balanço patrimonial, tá? Que dão origem ao nosso balanço patrimonial. As contas do ativo, que ficam do lado esquerdo, e as contas do passivo, que ficam do lado direito. Então, do lado esquerdo, contas do ativo que aumentam o patrimônio. Tá? Nós temos o ativo circulante e o ativo não circulante. Dentro do ativo circulante, nós temos contas como caixa, banco, duplicata a receber, provisão para crédito e liquidez duvidosa, né? Estoque, seguros, assinaturas, por exemplo. A soma de todas essas contas que estiverem aqui, né, é o total do ativo circulante. Então, cada uma das contas, como a gente viu lá na primeira aula, né, ela é identificada pelo qualitativo e o quantitativo. Então, tem o nome da conta e o valor financeiro dela, né? Então, a soma do valor financeiro de todas as contas que estão aqui dentro do ativo circulante vai dar um número correspondente ao total do ativo circulante que vai ser registrado. Tá? Aqui são algumas contas, né? Para ver lá o exemplo completo, né? Vejam a apostila de vocês lá, tá? No ativo não circulante, como a gente viu, né? Eu tenho ali algumas contas que fazem parte do ativo não circulante, a soma de todas essas contas que fazem parte do ativo não circulante vai me dar o total do ativo não circulante. Então, a conta ativo não circulante, ela é um subtotal, né? Da soma dos valores que a compõem, assim como o ativo não circulante é um subtotal da soma das contas que o compõem. Então, somando aqui, né? Veículo, imóveis, máquinas, depreciação de obra de arte, por exemplo, eu vou ter o meu total do ativo não circulante, que é a soma dessas contas. Então, todas as contas que estiverem aqui, somadas, vão dar o total do não circulante. Obviamente, qual é o total do ativo? O total do ativo, né, que é a linha final do ativo, é a soma do circulante mais o não circulante, vai me dar o total do ativo. Tá? Do lado passivo, né, repito, né, é o lado direito, aquele que deprecia o patrimônio ou as obrigações que a empresa tem perante terceiros e perante seus sócios, né, estão então desse lado. Repito também, né, veja o modelo completo na apostila. Tá? Aqui é um modelo básico aqui para a gente ver as contas mais comuns. Aqui a gente tem o circulante, passivo circulante. Então, no passivo circulante são as obrigações com terceiros, fornecedores, imposto a pagar, salários. Não tem aqui, mas também faz parte aqui do passivo, o passivo não circulante. Por exemplo, financiamentos de longo prazo. Tá? Abaixo aqui do passivo circulante e não circulante, a gente tem o patrimônio líquido, que são as obrigações com o sócio. Aí vai o capital social, reserva de lucro, né, ou prejuízos acumulados. Tá? Então, essa é a estrutura básica, né, do balanço patrimonial, e vocês podem ver a estrutura completa, né, lá na apostila de vocês. Tá?
obviamente, né, aqui no slide, né, na aula ao vivo não cabe o balanço completo. Vocês têm ele lá na apostila de vocês para olhar todas as contas, né, presentes no ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Tá? Agora vamos ver a estrutura de contas de resultado que dão origem ao DRE, né, demonstrativo do resultado do exercício. Tá? Ele se enquadra também como uma tabela, né, onde a gente tem as contas ali sequencialmente, uma abaixo da outra, mas eu vou mostrar elas para vocês aqui de forma textual, né? Vocês podem ver a estrutura completa do DRE também lá na apostila, tá? De vocês. Então, a primeira conta que aparece no DRE, né, é receita operacional bruta. Tá? Nunca esqueçam, né? As contas sempre têm o qualitativo e o quantitativo. Então, na receita operacional bruta eu tenho o nome da conta, o qualitativo, e vou ter ao lado dela, né, o valor financeiro dessa conta, que é o quantitativo. Então, qual é o valor que vai registrado ali em receita operacional bruta? É a soma das vendas da empresa, vendas de produtos e vendas de serviços, por exemplo. Então, vai ter subcontas dentro do ROB, que é a receita operacional bruta, sim, né? Então, tem a receita operacional bruta, é um subtotal da soma da conta venda de produtos e venda de serviços. Soma as duas, dá o total da receita operacional bruta. Depois nós temos deduções e abatimentos, né? Referente aí aos impostos, né? Sobre vendas, vendas canceladas, descontos que possam ser concedidos relacionados às vendas. Então, as deduções e abatimentos dentro do DRE é uma conta que a gente vai diminuir da receita operacional bruta depois, né? Então, eu vou somar tudo que é abatimento, desconto, né, devoluções, é o total de deduções. Então, tem subcontas dentro de deduções, né? Receita operacional líquida. Aqui é um subtotal, né? Eu não tenho subcontas aqui dentro, né? Eu pego a receita bruta menos as deduções, vai me dar a receita operacional líquida. Tá? Depois eu tenho custos operacionais. Vou ter subcontas aqui dentro desses custos operacionais. Então, o total dos custos operacionais é a soma de algumas contas. Como, por exemplo, manutenção de estoque, matéria-prima, né, embalagens, custos que eu tenho, né, com as operações da empresa. Somadas essas contas, dá o total dos custos operacionais. Depois eu tenho o lucro operacional bruto. Essa conta aqui é um subtotal, não tem subcontas. Então, eu vou ter a receita líquida menos os custos operacionais, eu vou achar o lucro operacional bruto. Tá? Depois, a próxima conta dentro do DRE são as despesas operacionais. As despesas operacionais, então, é um somatório de contas, de subcontas. Então, dentro de despesas operacionais, eu tenho subcontas que somadas vai me dar o total das despesas operacionais. Quais são as contas que compõem ali as despesas operacionais? Despesa com venda, despesa financeira, receita financeira, despesas administrativas, vai me dar o total das despesas operacionais. Tá? Depois nós temos, abaixo, outras receitas operacionais. Aquelas que não são, né, obtidas diretamente da venda do produto ou do serviço, como a gente já havia falado antes, né? Então, a empresa tem um investimento, recebe dividendo desse investimento, tem um aluguel, né? Recebe receita desse aluguel, né? Algo desse tipo, tá? É registrado aqui. Então, tem subcontas que eu somo, acho as outras receitas operacionais. Depois eu tenho lucro, prejuízo operacional, né? Então, também, aqui, no caso, né, não é uma conta com subcontas, é um subtotal, né? Lucro, prejuízo operacional. A gente vai pegar o lucro operacional bruto, que era uma conta que a gente viu antes, vai diminuir, né, as contas que vieram depois, despesa operacional e vai somar as outras receitas. Vai me dar o lucro operacional. Depois, abaixo, nós temos receitas não operacionais, tá? Ganhos que vêm de outras atividades não operacionais da empresa. Tá? E depois de receitas não operacionais, nós temos despesas não operacionais, gastos com outras coisas que não estão relacionadas à produção da empresa, por exemplo. Tá? Depois disso, nós temos uma outra conta chamada resultado do exercício antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Né? Também chamada, às vezes, né, de resultado do exercício antes dos impostos. Aqui só está colocando qual é o nome dos impostos. Né?
Esse resultado, ele é uma conta, né, de subtotal, ela considera, né, as contas anteriores. Então, vai pegar o lucro operacional, mais as receitas não operacionais, menos as despesas não operacionais, mais ou menos a correção monetária, e vai dar um resultado aqui para essa empresa antes dos impostos. Aí depois vem a próxima conta, que são a provisão de impostos, né, sobre a contribuição social e o lucro líquido, é um percentual. Esse percentual aplicado sobre qual? Sobre o resultado antes do imposto. Então, se aqui CSLL é 9%, vou fazer 9% do resultado antes desse imposto, vou achar aqui o valor desse imposto. Provisão para imposto de renda, né? É sobre qual o resultado? O resultado antes do imposto. Imposto de renda, se for 15%, por exemplo, vou fazer 15% do número 11 e vou achar aqui, então, a provisão para o imposto de renda registrar nessa conta. Aí depois a gente tem o resultado do exercício depois dos impostos, ou seja, o resultado do exercício antes dos impostos, menos os impostos calculados, eu vou ter o resultado com os impostos descontados. Ainda nós temos as participações, né, que é uma outra conta dentro do DRE. Então, participações, por exemplo, né, que são pagas, né, aos empregados da empresa, as participações que são pagas aos administradores, né, a partes beneficiárias, né, associadas à empresa, né, debêntures que eventualmente a empresa emitiu, né, para arrecadar recursos, ela tem que pagar, né, o título, né, debênture, a quem adquiriu aquele debênture. Então, são participações que ela paga, né, a esses elementos, com percentuais a serem pagos, tá? Depois ainda, né, das participações, a empresa tem uma conta chamada reversão de juros sobre capital próprio, né? Então, são valores que, de alguma forma, né, a empresa de capital aberto aí tem, né, a destinar aos seus acionistas. Depois nós temos uma conta chamada lucro líquido do exercício. Essa conta já corresponde ao resultado, né, depois do imposto de renda. E aí, por fim, nós temos lucro líquido, né, ou prejuízo por ação do capital, ou seja, né, o lucro-prejuízo acumulado, né, naquele período. Muito bem, gente, a gente viu a estrutura do balanço, as suas contas principais, e a gente viu a estrutura do DRE, as suas contas principais. Os dois modelos completos estão lá na apostila de vocês, né, para vocês fazerem o devido estudo, né, de vocês. E, claro, né, para montar balanço DRE, vocês vão ter que estudar lá, né, e saber quais as contas, né, que compõem um e compõem o outro, né, mas de forma bem ampla e bem geral, nós vimos essas contas básicas aqui ao vivo, tá? Se vocês não tiverem nenhuma pergunta sobre a estrutura dos dois, a gente vai ver um exemplo agora. Pode ser? Pode. Tá, ok. Então, vamos ver um exemplo aí para a gente montar um DRE e um balanço, né? Bom, nós temos aqui uma lista de contas, tá? Então, aí tem quase 20 contas aí, né, listadas. Então, todas elas misturadas, né? Ou seja, eu tenho contas de patrimônio, que são registradas no balanço patrimonial, e eu tenho contas de resultado, que são registradas no DRE. Tá? Então, eu preciso olhar para essas contas e saber qual conta é de patrimônio, que aumenta ou diminui o patrimônio, e qual é a conta de resultado. Bom, vamos lembrar que contas de resultado são receitas, custos, despesas, né? E contas de patrimônio são aquelas contas que a gente viu que aumentam ou diminuem o patrimônio da empresa. Então, antes a gente ver a montagem do DRE e do balanço, eu vou perguntando para vocês aqui agora, né, conta por conta, para descobrir se vocês conseguem visualizar se a conta é de patrimônio ou de resultado, ou seja, patrimônio, balanço patrimonial, resultado do DRE. A conta banco, gente, é uma conta do balanço patrimonial ou do DRE?
é tanta gente para responder que todo mundo fica esperando um ao outro, né? Mas podem ficar à vontade para responder. Balanço patrimonial. Exatamente, né? Balanço patrimonial. Banco, a gente acabou de ver, né? Que é uma conta que fica registrada dentro do ativo circulante, né? Então, uma conta de balanço patrimonial. Aumenta o patrimônio da empresa, né? A conta caixa é balanço ou é DRE? Balanço. Balanço. Balanço, exatamente. É uma conta patrimonial registrada no balanço. Capital social, balanço ou DRE? Acho que é balanço. Balanço, né? A gente viu essa conta agora há pouquinho, né? Registrada do lado direito do balanço, porque são obrigações com sócios, né? Capital social, dinheiro que o sócio colocou na empresa, né? Então, o patrimônio, né, que é devido aos sócios. Agora, custo da mercadoria vendida é conta de balanço ou de DRE? DRE. DRE, né? Vimos bem, né? Aquelas contas ali que, né, vão, de alguma forma, estar relacionadas às operações da empresa, gerando custo, gerando receita, né, gerando despesa, lucro, prejuízo, né? Muito bem. Depreciação do veículo é uma conta de balanço ou de DRE? DRE. Será? O balanço. Se não é de uma, é de outra, né? Boa. Depreciação de veículo. Depreciação de veículo é uma conta do balanço, né? Lembra que a gente viu agora há pouquinho ali que tem contas retificadoras lá no balanço patrimonial? Ou seja, eu tenho uma conta lá, que é o patrimônio, né, da empresa, no não circulante lá, que é o veículo, né? É o imobilizado. Mas ele sofre depreciação ao longo do tempo. Então eu tenho uma conta veículo e abaixo dele eu tenho uma conta depreciação do veículo. Ela retifica o valor, né? Uma conta retificadora, tá? Então, depreciação de veículo é uma conta do balanço patrimonial, porque ela retifica um patrimônio. O veículo é patrimônio. Então, a depreciação é uma conta retificadora de patrimônio, balanço patrimonial. Despesa com vendas, despesas administrativas e com vendas. É a conta do balanço ou do DRE? DRE. Muito bem. DRE, né? Então, ficou direto, né? Porque a gente viu que o DRE é conta de despesa, custo, receita, né? Então não tem dúvida aqui. Estoque é uma conta de balanço ou DRE? Balanço. Balanço. É patrimônio da empresa, né? Então, estoque é balanço. Fornecedores. Balanço ou DRE? DRE. DRE. É um patrimônio devido a terceiros, né? Fica lá no passivo. Muito bem. Balanço. Imposto a pagar. Balanço ou DRE? DRE. Imposto a pagar é um valor que a empresa deve a terceiros. O que ela deve a terceiros? Que fica lá no balanço é o passivo circulante, obrigações, né? Eu tenho uma obrigação com terceiros. É um imposto a pagar. Tá? Imposto sobre vendas. DRE. DRE, né? Muito bem. Lucro antes de contribuição social e imposto de renda. DRE ou balanço? Nessas contas de lucro, gente, onde é que fica? DRE. DRE, vimos há pouquinho, né? Ali a estrutura do DRE, e essa era uma das contas do DRE. Lucro operacional bruto, DRE ou balanço? DRE. DRE. Receita de vendas. Onde é que fica registrada a receita de vendas? No balanço ou no DRE? DRE, gente. DRE.
Tem que abrir o áudio. Às vezes vocês falam aí, ninguém está ouvindo. Estão falando DRE, DRE, mas não abriu o áudio, ninguém ouviu, né? Receita operacional líquida. Balanço ou DRE? DRE. DRE. Reserva de lucro. Balanço ou DRE? Balanço. DRE. Onde é que aparecia essa conta aí? Era no balanço ou era no DRE? A gente viu essa estrutura, né? Reserva de lucro. Operacional é no DRE. Reserva de lucro era no DRE ou era no balanço? Lucro destinado aos Reserva custos? de lucro. Não, reserva de lucro é no balanço. É no balanço. Salário a pagar. Balanço ou DRE? Balanço. É o salário a pagar, uma obrigação com terceiros, né? Obrigação com terceiros é balanço, né? Fica lá do lado do passivo circulante, lembram? Fornecedores a pagar, salários a pagar, tá lá, né? No balanço. E veículos, né? Essa aí ficou fácil agora. Balanço ou DRE? Balanço. Balanço, né? Porque a gente já viu que a depreciação do veículo aqui em cima era no balanço, né? Então não tem como o veículo ser em outro lugar, senão no balanço mesmo, né? Muito bem. Já vimos aí as contas, então, que participam do balanço e as contas que participam do DRE. Então, precisa separar os dois elementos, né? Tudo que é balanço, tudo que é DRE, tá? Obviamente, né? Por esse conjunto de contas, a gente já viu o seguinte: vocês vão precisar, né, fazer um estudo, né, na apostila de vocês para identificar com mais clareza, né, essas contas, tá? Embora a gente tenha visto aqui, né, na aula ao vivo, tem que estudar na apostila, né, para ver certinho, né, o que é cada conta e de qual delas, né, participa. Porque olhando uma lista dessas, né, a gente assim, monte o balanço patrimonial, monte o DRE. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer essa divisão. O que é balanço e o que é DRE, para poder fazer essa montagem, né? Então vamos à resolução do DRE. Então, DRE são as contas de resultado, tá? Receitas de vendas, impostos de vendas, receita operacional, custo, lucro operacional bruto, despesa administrativa de vendas e lucro antes dos impostos. São todas as contas de resultado que a gente viu antes e que vocês identificaram ali naquela lista agora, né? Então tem a receita das vendas, que eu preciso diminuir os impostos, né? Então vejam, a conta redutora, né? Ela vai com, né, o símbolo de parênteses, né? Nela, ou o símbolo negativo, indicando que eu vou ter que diminuir os impostos do total da receita de vendas, né? Receita operacional líquida, 35 mil, custo da mercadoria vendida, 3 mil, lucro operacional bruto, 32, despesa administrativa de vendas, 12 mil, e o lucro antes dos impostos, 20 mil. A estrutura básica do DRE, por quê? Conseguimos identificar na lista quem são contas do DRE. Tá? O balanço patrimonial, também, né? Conseguir identificar quais são as contas do patrimônio, é um primeiro passo. Depois, dentro das contas de patrimônio, quais são as contas que vão, né, do lado esquerdo, que aumentam o patrimônio, e quais são as contas que vão do lado direito, que diminuem o patrimônio. Então, esse é o segundo passo, depois de identificar as contas de patrimônio. Então, nós vimos ali contas como caixa, banco e estoque. A gente já viu que essas contas, né, no início da aula, fazem parte do ativo circulante. Então, ao montar o balanço patrimonial, vou colocar ativo circulante, as contas que fazem parte do ativo circulante. Somadas essas três contas, vai me dar o total do ativo circulante, né? Para botar um número aqui também. No não circulante, nós temos lá os veículos e as depreciações de veículo, né? Somadas as duas, vai me dar o total do ativo não circulante. Somadas as contas, então, aqui do ativo, nós temos o total do ativo, 69.700. Lado do passivo, que são as contas que diminuem o patrimônio, né, que são obrigações com terceiros e obrigações com sócios. Então, do lado direito do patrimônio, do balanço patrimonial, nós temos as obrigações que diminuem patrimônio, com fornecedores, impostos a pagar e salários a pagar. São obrigações com terceiros. Temos obrigações com sócios dentro do patrimônio líquido, capital social e reserva de lucros, né? Somados, então, todas as contas aqui do balanço patrimonial, nós temos
o total do passivo, 69.700. Tá? Lembrando sempre, que nós já vimos, né, na primeira aula, deve haver o equilíbrio sempre, né, de balanço patrimonial e total do passivo. Tá? Lembrando que essa conta reserva de lucros, né, ela está aqui para fechar, para equilibrar o balanço patrimonial. Né? A conta reserva de lucros é uma conta que vem lá do DRE. Tá? Então, vocês vão ver que a gente tem diversos elementos de resultado aqui, tá? Que vão gerar um resultado. A gente não chegou a fechar o resultado aqui, né? Mas o que sobra desse DRE aqui, antes, né, dos impostos, é os 20 mil, né? E esse valor vem para dentro do balanço, tá? Então, a gente pode... Mas como é que eu vou fechar o balanço patrimonial só com as contas de patrimônio? Que somando o total do ativo dá 69.700. Somando o passivo circulante e o patrimônio no capital social, dá 20 mil a menos, daria 49.700. Mas o balanço tem que fechar em equilíbrio. Reserva de lucro, lucro é valor que vem lá do DRE e que é devido a quem? A terceiros. Qual terceiro? Sócio. Por isso, reserva de lucro lá do DRE vem aqui para o balanço para fechar o balanço. Tá? Então, balanço patrimonial e DRE se conversam nesse elemento. Reserva de lucro, que é o resultado lá do DRE, vem para o balanço para fazer o equilíbrio do balanço. Né? O balanço patrimonial ele fecha sempre em equilíbrio. Total do ativo sempre igual ao total do passivo. Certo? Ok até aqui, gente? Sim. Na hora de Sim. fazer os exercícios é que vem, né, a dificuldade. Muito bem, gente. As contas, né, elas têm uma técnica de registro. Tá? Então, a gente vai ter contas do ativo, contas do passivo, contas de patrimônio, contas de resultado. Então, em algum momento, essas contas elas são debitadas e creditadas. Né? Então, não tem outra forma, né, a não ser vocês anotarem e lerem constantemente, né, para depois relembrar isso, né, sobre as contas. Quando é que eu acredito e quando é que eu debito uma conta? Bom, então vamos pegar o aspecto geral, né, contas do ativo. Tá? Então, lá no balanço patrimonial, né, as contas do ativo, do lado esquerdo, né, elas são debitadas quando os bens e direitos entram no patrimônio. Então, entrou dinheiro lá na conta caixa do balanço patrimonial, a conta é debitada. Então, o registro aqui, entrada de valor a débito na conta caixa. Ela é creditada quando os bens e direitos saem do patrimônio. Então, saiu o dinheiro do caixa. Eu vou creditar aqui, então, saída de dinheiro, né, do caixa da empresa. Tá? Então, a gente precisa estar atento a isso. Nas contas do ativo, setinha para cima significa que está entrando dinheiro na conta do ativo. Por exemplo, a conta caixa. Setinha para baixo, está saindo dinheiro da conta do ativo. Exemplo, conta caixa. Né? Está saindo dinheiro do caixa, eu acredito aqui o valor de saída. Esse raciocínio é muito importante, gente, principalmente depois, quando vocês forem fazer, né, o trabalho disciplinar, por exemplo, né, onde tem lá o livro diário, o livro razão. Né? Tem operações lá que vocês devem creditar e debitar, né, lá naquele livro diário. É daqui que vem esse raciocínio, esse racional. Tá? Então, se é uma conta do ativo, está entrando o valor, eu estou debitando. Está saindo o valor, eu estou creditando. Tá? E vocês vão ver que é assim que está lá no trabalho disciplinar. Né? Tem as tabelinhas, tem as operações e tem uma coluna débito e crédito. O que acontece com aquela conta ali? Eu tenho que saber se a conta é do ativo, se é uma conta do passivo, se é uma conta de resultado, para poder fazer o registro do lado certo, né? Em débito ou crédito. Tá? Então, o primeiro exemplo que a gente está vendo são contas do ativo.
Então, contas que estão no ativo, debita quando entra no patrimônio e credita quando sai do patrimônio. Tá? Contas do passivo, inverte o raciocínio. Tá? Contas do passivo são do lado direito do balanço patrimonial, né? Contas do passivo são aquelas obrigações com terceiros, obrigações com sócios. O que acontece com as contas do passivo? Vamos pegar o exemplo da conta fornecedores, tá? Então, quando são creditadas, né? Quando a entidade assume obrigações. Então, credita quando a empresa aumenta ou entra valor ali naquela conta fornecedores, ou seja, estou comprando mais, está aumentando o valor daquela conta fornecedores, né? O que acontece? Eu credito. Então, credito a conta fornecedores quando eu assumo obrigações, quando eu faço mais compras, né, dos meus fornecedores. Eu assumi a obrigação, então eu credito. Então, é do lado do crédito as contas do passivo, quando aumenta a conta do passivo. São debitadas quando liquidam obrigações, ou seja, diminui aquela conta fornecedores, fiz um pagamento, por exemplo, eu vou debitar, né? Vai do lado do débito, diminui aquela obrigação. Tá? Usamos o exemplo da conta dos fornecedores, mas as outras contas do passivo ali, como salários a pagar, financiamentos a pagar, impostos a pagar, né? Que estão ali do lado do passivo, né? Funcionam dessa mesma forma, com essa mesma lógica. Tá? De novo, né? Lá no trabalho disciplinar tem lá operações e tem essa necessidade de identificar quais contas são, né? É conta do ativo, é conta do passivo? Então eu vou descobrir aí quando é que eu debito, quando é que eu credito, né? Através dessas regras aqui, tá? Contas do patrimônio líquido. Então continuamos ainda no balanço, né? A gente viu as contas do ativo, a gente viu as contas do passivo do lado direito, do lado direito a gente também tem patrimônio líquido. As contas lá do patrimônio líquido são lá o capital social, né? O lucro, o prejuízo, enfim, né? Que está lá. As contas do patrimônio líquido, elas são debitadas quando tem a redução do patrimônio líquido. Então, reduziu o patrimônio líquido, débito, tá? Do lado do débito, setinha para baixo. Quando elas são creditadas, aumento do patrimônio líquido. Então, aumentou o patrimônio líquido, credita, setinha para cima, do lado do crédito, então. Tá? Então, entrou recurso ali, crédito, aumento do patrimônio líquido, credita. Saiu o recurso, debita. Tá? Redução do patrimônio líquido, setinha para baixo. Tá? Então, muita atenção nisso. Está saindo o patrimônio, débito, setinha para baixo. Está aumentando o patrimônio, crédito, setinha para cima. Tá? Contas de resultado são do nosso DRE, né? Demonstrativo do resultado do exercício. Elas têm uma regra geral, né? Todas as receitas lá, elas são sempre creditadas. Tá? E todas as despesas e custos são sempre debitadas. Essa é a mais fácil de todas, né? Conta de resultado, receita acredita, despesa debita. Né? O que tem um pouquinho mais de regras e cuidado ali são as contas do ativo, né? E do balanço patrimonial lá do passivo. Muito bem. Fechou o nosso conteúdo, gente, da nossa aula 3 e 4, né? Onde a gente viu as contas de balanço patrimonial e as contas de DRE, a constituição de cada uma delas, né? A gente viu o exemplo, né, para montar um DRE e montar um balanço, e a gente viu, né, a forma de crédito e débito, tanto de contas do balanço quanto de contas do DRE. Tá? Antes da gente fazer o nosso intervalo, né, a gente tem intervalo, tem a chamada, depois da chamada a gente tem exercícios a respeito desse conteúdo que a gente acabou de ver no Classroom para fazer, né? Repito, exercícios, né? Fazem parte da aula, né? São exercícios. Aquilo que vale nota a gente tratou no nosso contrato pedagógico, é feito no Moodle lá, conforme a gente viu, né? Mas antes do intervalo, eu quero pegar um exercício de exemplo aqui para vocês. Vamos falar desse exemplo aqui, porque
Nesse exemplo, a gente usa a estrutura de um DRE, né, conforme eu disse para vocês, né, tem que olhar a estrutura do DRE lá da apostila, uma estrutura completa, né? Balanço também, né? Tem que olhar a estrutura completa lá na apostila. Mas vou mostrar para vocês aqui um exercício, tá? Que utiliza um modelo de DRE completo, né? Como está lá na nossa apostila, para a gente chegar ao resultado que se quer, tá? Muito bem. Estão visualizando a tela, gente, completa? Sim, pequeno está dando. Tá. Aqui tem bastante informação, né? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho. Melhorou um pouquinho a visualização, gente? Sim. Tá. Então vamos ver esse exemplo de exercício. Tá? Nós temos aqui, pede para elaborar um DRE e marcar a alternativa correta. Tá? E a empresa teve, né, algumas contas de resultado nesse DRE. Então está aqui uma lista de contas de resultado do DRE. Receitas, custos, descontos, impostos, são todas contas de um DRE. Eu tenho que colocar esses valores, né, dentro do DRE para apurar o resultado final do exercício. Tá? A resposta já está até aqui, né? O resultado do lucro líquido do exercício é 21.978,82. Mas como é que a gente chega nesse resultado a partir das contas do DRE? Então, é claro, né, a gente precisa compreender, né, e montar o DRE. Então, vamos ver as contas colocadas aqui dentro do DRE, né? Está ali a lista de contas, e eu tenho ali receita de mercadoria vendida e receita de serviços. São as duas contas que eu tenho ali, né? Mas a primeira conta do DRE é a receita bruta. Como é que eu cheguei nesse valor aqui? A receita bruta, o ROB, né? Receita operacional bruta, é a soma das vendas de serviços e de mercadorias. Por isso que eu cheguei nos 52 mil, né? Somei as duas contas, chega o valor total da primeira conta, que é a receita bruta, que é um subtotal, né? É a soma das duas. Depois, como é que eu chego nas deduções de vendas? As deduções de vendas, tá ali, tem uma lista de contas, né? Que ficam dentro de deduções. São as devoluções de vendas em R$500, os impostos sobre serviços, R$1.050, os impostos sobre as vendas, R$8.665,50. Essas contas, né? Elas vão ser então registradas dentro das deduções de vendas, porque estão relacionadas às vendas, né? Então, algumas das mercadorias foram devolvidas, está aqui em deduções. Imposto sobre serviços vendidos, vai aqui dentro, dedução de venda. Imposto sobre a venda de produto, de mercadoria, vai aqui. Soma as três contas, tem lá as deduções das vendas. Até aí, ok, né? Aí depois eu tenho uma conta, dentro do RE, que é um subtotal, que é a receita líquida. Veja um símbolo de igual ali, né? Significa que ela é um subtotal do que? A receita bruta menos dedução de vendas. É a minha receita líquida. Esses 42.584,50 aqui é a minha receita bruta 52.800 menos as deduções 10.215,50. Chegamos à receita líquida. Vejam bem, a receita líquida não é uma das contas do exercício ali, né? Ela é um subtotal que eu alcancei através das contas que estavam no exercício. Bom, depois da receita líquida, na estrutura do DRE, nós temos os custos, né? E ali na lista de contas do exercício, nós temos custo de mercadoria vendida, 8.250, e a gente tem custo do serviço prestado, 5.000. Bom, agora como é que eu chego na próxima conta, lucro bruto? É um subtotal. Eu tive um resultado, que foi a minha receita líquida, e agora eu tenho o lucro bruto, onde eu tenho antes duas contas que eu tenho que diminuir, né? Que é o custo da mercadoria vendida e o custo do serviço. Então, diminuo essas duas aqui
do resultado que eu tinha de receita líquida, né, que era os 42.584,50, menos esse custo, ficou um lucro bruto de 29.304,50. Está registrado ali na lista do exercício a despesas com vendas, que é os 350, tá? Bom, já está o valor total, né? Poderia estar ali, né? Todas as despesas, né? Das contas que fazem parte das despesas com vendas, somadas daria os 350, mas está dado o valor direto ali, né? Então não tem registro das contas que fazem parte das despesas com vendas, tem só o valor total, 350. Não tem despesas administrativas, né? Tem lá despesas financeiras de 120, né? Relacionadas aos descontos financeiros concedidos. Então essa despesa financeira é um subtotal, né? Seria a soma das despesas com juros mais despesas dos financeiros concedidos, somada as duas, 120. Temos receitas financeiras relacionadas, né, à soma dos itens que compõem as receitas financeiras. Nesse caso, só tem os descontos recebidos ali na lista do exercício, R$ 85,00. Por isso, receita financeira, o subtotal é só os 85. Não temos outras despesas operacionais. E aí nós temos um subtotal aqui, né, um sinalzinho de igual, resultado operacional. De onde é que vem esse resultado operacional? Tá? Nós tínhamos ali um lucro bruto, aí depois nós temos a despesa com vendas, menos então 350. Nós temos ali as despesas financeiras, então menos 120. Nós temos ali as receitas financeiras, mais 85. Aí nós chegamos ao resultado operacional, 28.919,50. Não tem outras despesas, não tem outras receitas. Aí nós temos, então, o resultado antes dos impostos, imposto de renda e contribuição social. É os mesmos 28.919,50, porque não teve, né, outras receitas e outras despesas. Se tivesse, né, tinha que diminuir um, somar o outro, para chegar nesse resultado. Muito bem. Está no exercício ali que a contribuição social é 9% e o imposto de renda é 15%. Esses valores saem da onde, né? 9% do resultado antes do imposto de renda. 9% dos 28 mil ali, uns quebrados, deu 4.337,15, né? 15% de imposto de renda. 9% de contribuição social, 2.602,76, é 9% desse valor, 28.919,50. Aí nós temos uma conta subtotal, sinal de igual aqui, né? Resultado antes das participações. Então é o resultado antes do imposto, menos os impostos, deu os 21.978,82. Não tem no exercício ali as participações, né? Que seriam, então, descontadas. Então, o resultado do exercício, o lucro líquido do exercício, né, no período, é o mesmo resultado antes das participações, os 21.978,82, que é a resposta final, né, desse exercício. O lucro líquido do exercício é os 21.978,82. Então, a gente precisou colocar as contas, né, devidamente nos seus lugares ali dentro do DRE, para alcançar os subtotais, né, até chegar ao resultado final. Tranquilo, gente? Tranquilo, só não entendi ali, sempre tem que fazer por cento? Sim, nos impostos, né? O imposto é 9% do valor antes do imposto, então tem que fazer 9% daquele valor. O imposto de renda é 15% antes do imposto, tem que fazer 15% daquele valor antes do imposto, naquele caso. Naquele ponto ali do exercício, tá? Ok. Mais alguma pergunta, gente, sobre esse exemplo de exercício? Depois, na hora de fazer, né, surgem as maiores dúvidas. É muito natural. Professor, é mais ou menos parecido com quando a gente fez a administração financeira, que tinha o DRE. Desculpa, não entendi a tua pergunta, deu um pouco de ruído no teu áudio. Com os cálculos que nós fazíamos na administração financeira, com o DRE. A administração financeira é uma disciplina do segundo ciclo, né? Só que lá na administração financeira já tem o balanço pronto, né? E tem o DRE pronto. Isso. E aí se fazem, então, os cálculos dos indicadores. Então, já é um pouquinho além, né? Aqui na contabilidade, a gente vê
a montagem do DRE e a montagem do balanço e como chegar nesses valores, né, dentro do DRE e do balanço. A administração financeira lá no segundo ciclo são análises financeiras a partir dos indicadores que se calcula a partir de um DRE e de um balanço já pronto, né? Ah, entendi. Tá? Tá bom. Legal. Mais alguém, gente? Alguma pergunta? Se não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente vai para o nosso intervalo. Acho que não. Tranquilo, então? Muito bem. Então, gente, nós fazemos agora o nosso intervalo. São 15 minutos de intervalo. Na volta do intervalo, a gente tem a nossa chamada, né? A nossa chamada é ao vivo, né? Então, eu abro ali, né, a chamada, chamo nome por nome e vocês têm que responder para receber a presença. O intervalo é de 15 minutos. Não precisam desconectar. Permaneçam conectados. Porque voltou do intervalo, a primeira coisa que eu vou fazer é a chamada. Se vocês desconectarem para voltar depois, pode ser que dê um problema na conexão aí para voltar. Até voltar, de repente já passou o nome de vocês. Então não desconectem, né? No intervalo, eu só fecho a câmera, né, e o microfone, tá? Então agora, no intervalo 10h30, voltamos 10h45. No retorno, chamada, e depois da chamada, exercícios do Classroom. Repito e insisto, né, gente? Exercícios fazem parte da aula, né? Exercícios não valem nota. Exercícios fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, conforme a gente explicou lá no nosso contrato pedagógico. O que vale nota, a gente explicou lá no vídeo do contrato pedagógico, né? Tá bem explícito, bem direto, demonstrado, inclusive, onde vocês devem fazer as atividades que valem nota, tá? Exercícios é para aprendizagem. É de extrema importância, claro, né? Porque ao exercitar, né, nós estamos realizando uma aprendizagem. Tendo dúvida, a gente está conectado aqui ao vivo para tirar as dúvidas de vocês. Aí depois, quando forem fazer as atividades avaliativas que valem nota lá no Moodle, né, vocês já participaram de uma aula ao vivo, já fizeram exercícios, já praticaram, né? Vai ficar mais fácil lá de compreender, né, como se faz lá aquelas atividades, tá? Então, gente, intervalinho de 15 minutos. Voltamos 10h45. Então, 15 minutinhos aí para um café, um lanche, né? E já voltamos, tá?